Aí vamos lá, né? Faz tempo que a gente não fala da guerra da Ucrânia, inclusive perguntaram do grupo Wagner. Dá uma olhada. Eu botei a chamada aqui no Twitter porque no site da Folha tem paywall. Símbolos nazistas entre militares da Ucrânia alimentam o discurso russo. Essa chamada é uma obra-prima da mídia burguesa. Primeiro que vocês acompanharam, provavelmente acompanharam, a mídia passando de chamar a Ucrânia de um dos países mais nazistas da Europa para falar que era o bastião da democracia, assim que a guerra estourou. E olha só, símbolos nazistas entre militares da Ucrânia. Gente, quem usa um símbolo nazista é o quê? Como que a gente chama? Qual que é o nome que a gente dá para um cara que está ostentando um símbolo nazista? Qual que é a alcunha? Vocês já entenderam, né? E pior, alimentam discurso russo. Tem tantos eufemismos nessa chamada que é impressionante. No lugar de ser nazistas estão entre militares ucranianos. Porque é isso que a notícia tá falando. Mas não é. Pessoas com símbolos nazistas que estão alimentando o discurso do Putin. Não existe nazista não praticante. Na minha opinião, não existe você tentar ser nazista e não conseguir. Então, assim, os símbolos nazistas, eles estão lá meio sozinhos. Eles chegaram lá, ninguém sabe como. Saudosistas da Alemanha da década de 30. Meu amigo. Sim, aí falando sobre o grupo Wagner, né? O grupo Wagner é um grupo de contratantes, às vezes denominados mercenários, né? Que é um grupo privado que presta serviços para Rússia, né? Para o exército russo. Então eles estão fazendo operações militares na Ucrânia e o capitão, como que eu falo a patente? Eu esqueci, gente. Mas o líder do grupo Wagner é um cara chamado Prigozhin. Quando a gente fala parece Prigozhin, né? Então o cara é perigosinho. E o cara, o comandante, né? Desculpa, eu manjo muito pouco de patente militar. É dono, né? E aí o Prigozinho, ele tava dizendo que ele tava sofrendo ataques militares do próprio exército russo. Que ele tava sendo traído. E aí rolou uma espécie de especulação acerca de se ele entrar na Rússia e tentar um golpe de Estado. Mas esse grupo Wagner é um grupo muito... Assim, desculpa, eu discordo do Pitilo, com todo o respeito que eu tenho por ele. Eu acho que é um grupo nazista, sim. Porque é um grupo chauvinista, grão-russo, militarista. Pra mim é fascismo, tá? E o nome é Grupo Wagner, tá, gente? Inspirado no Wagner, no músico Wagner. Então, assim, não concordo com dizer que eles não são fascistas, tá? Não concordo, mas tudo bem. E é impressionante como a mídia burguesa, assim que o grupo Wagner ameaçou entrar na Rússia, eles prepararam 839 chamadas dizendo que o grupo Wagner não era tão ruim assim. Então eles estavam preparados para dar um cavalo de pau, para dar um drift desafio em Tóquio, imediato, para antagonizar o Putin. Foi maravilhoso acompanhar o que a mídia estava tentando fazer com a figura do perigosinho. Dizer que ele não era tão perigoso assim. Nós libertamos a Europa do fascismo. Eles nunca nos perdoarão. Zhukov. Se eu não me engano, é Zhukov. Caralho, é verdade, você lembrou. O Perigozinho, ele foi prisioneiro na época da União Soviética. E é engraçado como a mídia tava falando o ex-prisioneiro da União Soviética, como se isso fosse algo muito... Como se ele fosse uma puta vítima, tá ligado? E tipo, se o cara foi preso durante a União Soviética, o que será que ele tinha feito, né? Então, existe admiradores da União Soviética à direita, tá? Isso existe. Existe um tipo de neo-chauvinismo saudosista da União Soviética, não porque era socialista, mas porque era grande, porque botava medo, porque era militarizada, porque era unida, etc, etc, sabe? Então, é saudosista da União Soviética pelos motivos errados. Não por causa da edificação do socialismo e emancipação da classe trabalhadora. Não tem nada a ver com isso. Nasbol, exatamente. Existe partido marxista-leninista na Rússia, sim, existe. Existe partido irmão da UP até. O Putin sempre critica a Revolução de 17. Sempre. Por isso que é surreal ver a galera falando que o Putin é o novo Stalin, ou ele é admirador do Stalin, pelo amor de Deus. Muito que pelo contrário, só vê um discurso do cara. Sim, o Putin fala mal do Lenin, fala mal do Stalin também, fala mal da União Soviética como um todo. Vai ter vídeo. Quando eu completar. Eu quase falei se, né? Mas vai ser quando? É uma honra que eu tô tendo com a minha mãe. Caso vocês não sabem, minha mãe cobrou o vídeo do Stalin de mim. Então, quando eu for falar, eu vou fazer um vídeo separadinho só dos processos de Moscou e dos expurgos, que é um processo bastante complicado. Aqui eu tinha separado como o New York Times notificou a mesma coisa. New York Times diz que símbolos em soldados da Ucrânia ajudam russos. Símbolos. Só símbolos ajudam russos. É impressionante, né, gente? Símbolos. Signos, esquadros, pela janela do quarto. O vídeo sobre... Eu vou explicar isso de novo, caso alguém queira saber. O vídeo sobre a habitação da União Soviética, na hora que eu tava editando, eu encontrei erros. Bastante erros. Então, erros são normais, mas aquele eu achei que tava... não tava legal. Porque eu tinha feito com pressa, porque eu queria coincidir com a Semana da Moradia na Soberana, eu deixei algumas lacunas. E é muito treta achar fonte que não seja em russo.
Muito treta. Tem que ficar. Se eu fosse fazer um estudo mais aprofundado pra tentar corrigir os erros, eu ia pegar o russo e mandar traduzir mesmo automático pra tentar tirar algumas fontes. Porque, cara, juro por Deus, as fontes que eu peguei, tinha uma fonte em inglês que era assim. A arquitetura na época do Stalin era de tal maneira, o pé direito alto, com adornos e tal. Comentário da autora. Isso era pra demonstrar a insignificância do cidadão perante a força onipresente do Estado. Tipo, ela trazia a documentação e fazia comentários absurdamente, quase que pra preencher a cota de anticomunismo de Harvard. Eu posso até mostrar esse texto pra vocês, gente. Eu não tô brincando, eu queria que eu estivesse brincando, porque ia ter ajudado se ela não tivesse feito isso. E ela também faz uma coisa clássica, que é pegar tudo que não é moderno e jogar no mesmo balaio. Então, a arquitetura nazista não aderiu ao modernismo, a arquitetura soviética também não, então os dois eram a mesma coisa. Stotsgorod, construção das cidades novas a zero do Stalin. Eu acho que tem umas 3, né? Tem Magnitogorsk e mais 2, eu não lembro todas. Que as cidades foram construídas do zero, né? Não tinha nada, eles construíram a cidade. Cidades industriais, né? Mostra o quê? O que eu falei? Ih, caralho, pra eu achar aqui nos meus arquivos. E eu acho que o texto tá em inglês. Puta, não sei onde. Deixa eu ver. Eu vou procurar, peraí. Moradia na URSO. Cadê o texto? Agrupar por tipo. Achei. Achei o texto. Tô dando um Ctrl F aqui pra ver se eu acho o trecho. Esse aqui. Achei exatamente o trecho. O papel da arquitetura era. Olha que fantástico esse trecho, gente. O papel da arquitetura da época do Stalin era intimidar as pessoas, fazendo com que eles se sentissem inadequados e insignificantes. Servia como meio de propaganda, sinalizando o poder do líder e do Estado, que era para ser temido e respeitado. Vocês conseguem acreditar nisso aqui? Ela basicamente tá falando, a autora tá falando, se construía casas boas na época do Stalin para botar medo nas pessoas. A Casa Monstro, exatamente. É daí que vem a Casa Monstro. Qual que é o nome da autora? Deixa eu ver aqui. Ixi, como é que eu pronuncio isso aqui? Ksenia Shoate. Ksenia Shoate é o nome dela. Universidade de Utah. O nome do texto é esse aqui. From Stalinkas to Khrushchevkas. A transição do minimalismo nos interiores residenciais urbanos na União Soviética entre 53 e 64. É Ksenia Shoate, eu não sei qual que é a origem desse nome. Mas ela é estadunidense, é da Universidade de Utah. Muito estranho esse texto. O bom dele foi as fontes primárias, mas você viu o tipo de comentário, tanto que ficou gravado na minha memória esse comentário dela. Aí, assim, vocês acham que tem fonte pra esse comentário, né? O objetivo da arquitetura era intimidar não sei o quê. Não tem fonte, ela só escreve isso. Fonte, Departamento de Estado dos Estados Unidos, né? O Stalin autoritário proibia as pessoas de morarem na rua e mal ainda. Fonte, Novos Tempos Romanos.